Olá, queridas mulheres aos pés de Jesus. Aqui estamos para mais uma vez nós estarmos juntas, né? Estarmos juntas fazendo aí a nossa leitura, estudando um pouquinho algo que vem da palavra de Deus, algum ensinamento de Jesus para as nossas vidas, né? E como nós havíamos já proposto para vocês, nós estaremos lendo, fazendo uma leitura sublinhada do livro Queres Ser Curado, né, de Marcela Guiar, e eu gostaria de estar sublinhando algumas partes desse livro, estar lendo contigo, e aí você possa, no ouvir, né, ouvindo essa leitura, você possa identificar ou identificar alguém que você possa ajudar através de um texto que nós vamos estar lendo, o capítulo 1 desse livro que fala sobre a cura para inconstância. Inconstância, e o autor ele compara a inconstância como uma onda do mar, né? E o texto que nós vamos estar lendo está lá em Tiago 1, 2 a 8, né? Que fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes, né? Se faltar sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, né? E será nos concedida. Peça com fé, nada duvidando, né? E pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada de um lado para o outro, né? Não suponha esse homem que alcançará o Senhor, coisa alguma, né, se tiver o seu ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, né? Então aqui é a leitura do texto de Tiago 1, do versos 2 e 8, depois aí você está com o teu fone de ouvido, ouvindo, né? Fecha teus olhos, escute mais, não precisa nem olhar para mim, mas que você possa estar escutando, né? Tudo aquilo que nós vamos estar lendo aqui juntas, né? Então, Tiago era um escritor, né? Que tinha um coração de pastor, aí ao contrário dos outros autores aí do Novo Testamento, né? Tinha todo um aspecto missionário. Tiago era um escritor, um pastor, né? Ele tinha toda uma preocupação aí com a sua comunidade, nessa preocupação pastoral. E por isso ele já começa a sua carta falando sobre a inconstância, né? Então, o que é inconstância, né? Então, o dicionário diz que a inconstância, por sua vez, é definida como facilidade de mudar de opinião, de resolução de procedimento, volubilidade, instabilidade, né? Então, nós percebemos aqui que a inconstância, ela afeta a pessoa em todas as áreas da sua existência. Ela se manifesta nas opiniões, resoluções, procedimentos de um indivíduo, né? Talvez você conheça, né, indivíduos assim, né, pessoas cuja principal característica é a volubilidade, que muda de humor como quem troca de roupa, né, que não consegue levar adiante tudo aquilo que começa, que está sempre alterando a sua conduta de opinião. É possível até mesmo que você se depare com esse problema na sua vida, né, ou que sofra por causa dele. Eu tive alguns aspectos aqui que eu me identifiquei, né. Então você já deve ter se perguntado: e o que acontece? Né? Como desenvolver uma postura diferente, né? Então Tiago ele vai responder para nós essas perguntas, né? Que não se cala, através desse texto bíblico que nós lemos, né? E como que nós faremos isso, né? O Tiago, né, ele fala aqui no texto bíblico e nos traz essa comparação, né, essa aproximação, né? Essa aproximação com esse texto bíblico, ele nos traz nos falando que a pessoa inconstante, ela é uma pessoa incoerente. Então, assim, essa pessoa inconstante, ela tem uma característica que ela é incoerente. Ela não tem raciocínio lógico, pensa de uma forma, outra hora pensa de outra. No instante fala uma coisa, depois pronuncia-se de modo diferente, né? Proíbe para depois permitir, promete para depois descumprir, afirma para depois negar. Ou seja, o que fala não se escreve. A pessoa inconstante, ela também é inconsistente. Suas emoções têm a estabilidade de uma montanha russa, né? Num dia está eufórico, no outro deprimida. Alterna velozmente alegria, tristeza, amor e ódio, otimismo e pessimismo, né? Apaixona-se por alguém, depois de uma semana não quer nem ver, né? Desfaz uma amizade de passado pouco tempo, tenta reconquistar. Então essa pessoa é uma pessoa também inconstante, né? E a pessoa inconstante também ela é inconsequente,
Devido à sua impulsividade, ela não costuma medir as consequências de seus atos, o que acaba por lhe trazer muitos aborrecimentos. Em virtude da sua falta de persistência, raramente termina o que começa, alcançando poucos resultados apesar de seus diligentes esforços. Então, tudo isso é preciso que estejamos vigilantes em relação à inconstância, né? E Tiago fala sobre isso, né? Seja vigilante em relação à constância. Ele fala isso para a sua comunidade, né? E aí nós podemos perceber que há prejuízos. Uma pessoa inconstante, ela gera prejuízos, né? Ela gera prejuízo para ela e para aqueles que estão à sua volta, né? E um dos prejuízos é que, e Tiago fala aqui, que a inconstância traz, é que ela rouba a nossa necessidade de amadurecer. Né? Por quê? Porque o oposto da inconstância é perseverança, né? Então, se você é inconstante, então você não cresce, não amadurece, porque é a perseverança que nos faz completos, perfeitos, íntegros e nada deficiente, como está no versículo 4, né? Então, aqui é a mesma coisa que quando a gente coloca um bolo no forno, né? E a gente retira antes do tempo para ver se cresceu. Ele não vai crescer mais, né? Vai solar. Então, da mesma forma, se não houver paciência, continuidade, estabilidade em nossas iniciativas, jamais cresceremos. Então, isso é o que acontece. A inconstância, ela rouba essa oportunidade de amadurecer. Ela também, diz aqui Tiago, que ela rouba nossas oportunidades de sermos abençoadas. E o autor traz aqui que por isso que ele fala da onda, né? Depois de afirmar que aquele que duvida é como uma onda do mar impelido, agitado pelo vento, ele declara: não suponho que o homem alcançará do Senhor alguma coisa. Se você está para um lado para o outro, como que você vai alcançar as bênçãos de Deus se você não consegue ser instável, você não consegue, né, ter uma coerência, né, naquilo que você quer, né? Então o texto da palavra de Deus diz, né, que até lá em Salmo 78 fala que geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então a pessoa, ela não consegue nem viver a fidelidade, né? Então a caminhada de Israel foi assim, né? Sua história foi marcada por altos e baixos. A inconstância trouxe àquele povo uma série de sofrimentos que poderia ter sido evitados. E a inconstância, também num terceiro ponto aqui, ela rouba a paz dos nossos relacionamentos, né? O indivíduo instável passa por muitas tribulações. E o mesmo acontece com aqueles que convivem com ele. Então, permite dar um exemplo, né? Então, uma pessoa que tenha o transtorno bipolar, né? Uma pessoa que ela tem um mau funcionamento no cérebro, né? E ela alterna episódios de euforia como depressão. E durante um tempo ela pode estar muito ativa, como ela pode estar confiante, né? Como ela pode também mergulhar numa prostração. E devido a essas frequentes mudanças de humor e comportamento, as suas vidas se tornam imprevisíveis. O transtorno bipolar, né, de humor bipolar, é um quadro clínico, né? Ele pode ser tratado com medicação, com psicoterapia. No entanto, pessoas com instabilidade, ela não é de uma doença, né? Mas ela afeta da mesma maneira a vida de seus familiares e amigos, né? Lembre-se, buscar a cura para a incoerência, para a inconstância, não significa apenas preocupar-se com o seu bem-estar. Então, quando a gente busca a cura para a nossa inconstância, a gente também está se importando com a felicidade daqueles que estão à nossa volta, né? E como ser curados? Como nós sermos curados, né? A pergunta vem aí, mas o que eu faço? Como eu posso saber se é inconstância, como eu posso tirar, como eu posso trabalhar isso na minha vida? Pode sim, nós temos aqui algumas coisas que nós podemos trabalhar, né? Então, mas você sabe se você é inconstante? O que é uma pessoa inconstante, né? Então, entristece, né, com frequência, né, se desespera, fala antes de pensar, larga as coisas pela metade, né, muda facilmente de opinião, né, e costuma desanimar, né, quando vê-se diante de um obstáculo. Então, tem dificuldades em conservar amizades, né? Então, são as pessoas inconstantes. E o que você pode fazer, né? Então, nós temos aqui 3 pontos importantes que Tiago descreve com detalhes nesse versículo. Então ele fala assim, ó, que vamos considerar em que consiste uma terapia e de que forma podemos nos tornar pessoas mais estáveis. Então o autor, ele faz uma terapia em cima desses versículos que nós lemos, né? E ele traz que a fim de desenvolver a constância, eu quero desenvolver a constância em mim, então Deus usa primeiro as provações.
Então diz o texto lá, versículo 2 e 3, né? Que meu irmão tende por motivo de toda alegria, passade pelas provações, para que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produza perseverança. Então Deus permite passar pelas provações para quê? Para produzir em nós a perseverança, né? Que é isso que uma pessoa inconstante precisa, perseverar, né? Então, quando nós lemos esses versículos, né, às vezes a gente fica até intrigada, né? Mas como pode alguém enxergar nas provações, né, motivo de alegria, que diz o autor, né? E Tiago não está dizendo isso. Ele não está dizendo que a gente tem que se alegrar nas tribulações, né, em si, mas ele estava dizendo que elas precisam ser usadas por Deus para produzir a perseverança, né? Então, nós vemos também um outro ponto aqui interessante, que é um outro remédio para a nossa terapia aqui, para o tratamento da inconstância, é a sabedoria. Se alguém de vós necessita de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus, né, que a todos dá, né, e se lhe é concedida. Versículo 5. Então aqui ele diz, não consigo deixar de enxergar certa ironia nessa declaração de Tiago. Se algum de vós necessita de sabedoria, diz ele, se alguém de nós necessita de sabedoria, como se qualquer de nós não necessitasse. Todos nós necessitamos de sabedoria, né? Então, aqui ele diz que a inconstância está associada à precipitação. E a pessoa que é muito precipitada, ela precisa ser sábia, porque ela precisa pensar antes de fazer. Isso é sabedoria, entende? Então aqui o autor está dizendo que quando fala de sabedoria, o apóstolo não está se referindo à intelectualidade. Tem hora que engasga, né? Todos conhecemos pessoas sem instrução formal, cujas orientações procuramos nas horas de dor, né? Mas ele está dizendo aqui que ele está falando das pessoas que buscam sabedoria, é como agir, né? Como agir com calma, pensando. Sabedoria também é isso, né? É você buscar em Deus essa sabedoria, né? Então diz aqui o texto, né? Se nós precisamos e carecemos de bom senso e discernimento espiritual, nós precisamos buscar em Deus. E um terceiro recurso para o tratamento de Deus, para a nossa inconstância, né? É a fé. Né? O dicionário define fé como confiança em alguém, em algo ou alguém, né? E aqui o texto diz, né, que fé é confiar a ponto de obedecer. Então, quando temos fé em Deus, seguimos em frente apesar das circunstâncias e obedecemos aos seus mandamentos apesar das nossas emoções, né? Então, a fé nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias. Por isso, Tiago nos diz que devemos orar com fé e em nada duvidando, né? Porque a fé produz persistência e a persistência nos leva à vitória. Pare um minuto e pense, como foi que a lesma entrou na arca? O autor aqui instiga a gente. Como foi que a lesma entrou na arca? Então, você sabe que a lesma anda lentamente, né? Mas com muita perseverança, né? E graças à perseverança, ela se salvou quando chegou o dilúvio, né? E Noé pôde contar ali com o falcão, com o coelho, com o leopardo, e a lesma também estava lá, né? Então, queria dizer para você, não deixe que a inconstância ser a marca da sua vida. A inconstância não vai ser a marca da minha vida e não vai ser a marca da sua vida e nem da vida de alguém que você conheça. Pedimos a Deus que nos ajude a desenvolver um caráter estável, firmar nos seus valores e a sermos perseverantes, né? E como a Bíblia termina aqui em Isaías 32:8, que nós possamos ser como as águas do rio, não como a onda do mar que vai e vem, né? Mas como as águas do rio que corre persistentemente para o mar, alcançando o seu objetivo e abençoando a muitos no seu trajeto. Que Deus possa nos abençoar, né? Que nós possamos nos livrar dessa inconstância, sermos seguras, constantes, sabendo para onde nós queremos ir, né? E que o Senhor possa nos abençoar. E que você possa ir ler mais esse texto de Tiago, ouve mais de uma vez, aí está com o teu fone no ouvido, escuta mais uma vez, vai pensando e deixa que o Espírito Santo te mostre se você está sendo inconstante em seus atos, porque Deus está aqui para nos curar através da sua palavra. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem, quando eu vou trazer, aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o 2º capítulo do livro que fala a cura para a dor das perdas. E nós vamos estudar um pouquinho o caso da Noemi.
Beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E eu quero aí dizer para você que eu estou orando pela sua vida. E no final desse nosso momento, nós vamos ser mulheres curadas, saradas, para curar outras mulheres em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, minha querida.